vamos de o pior ano de cada século, explicado em 15 minutos. Do canal, eu explico 2. E cola com a gente. Século I, 79 depois de Cristo. O inferno de Pompeia. A erupção do Monte Vesúvio enterrou Pompeia e Herculano sob 6 metros de cinzas e pedra-pomes. Ainda tá lá? Milhares morreram em minutos, presos em posições de fuga. O desastre foi tão repentino que corpos foram fossilizados nas posições onde a morte os surpreendeu. O Vesúvio expeliu uma coluna de cinzas a 33 quilômetros de altura, liberando 1,5 milhão de toneladas de material por segundo e 100 mil vezes a energia de Hiroshima. A região ficou inabitável por gerações. O evento foi tão chocante que os relatos de Plínio o Jovem ainda chocam os historiadores. Plínio que não tinha nada de jovem, né? Um jovem? Por quê? Essa cara de 12? Brincadeira. A economia local entrou em colapso e o Império Romano perdeu 2 de suas cidades mais prósperas. Que merda. Século II, 165 depois de Cristo. A peste antonina. A peste, provavelmente varíola, matou entre 5 e 10 milhões de pessoas. A doença reduziu o exército romano e causou uma crise econômica. Médicos da época, como Galeno, descreveram sintomas nunca antes vistos. O comércio parou e a economia se contraiu. Sempre, né? Soldados que retornavam de campanhas no Oriente trouxeram a doença, que devastou cidades e vilas. O surto paralisou o comércio com a Índia e o Sudeste Asiático, gerando agitação social e deslocamento em massa. O império foi enfraquecido por invasões e conflitos internos, acelerando o início de seu declínio. Lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Século III. Cara, é muito louco como se espalha, né? É muito doido. Porque Da onde, né? Não, é porque você consegue ver como as pessoas eram viajantes. Se espalhava rápido, né? De um lugar pro outro. Ele tinha que ir em determinado lugar, pegar as coisas pra lá, pra levar pra cidade dele. Logo, as pessoas que estavam naquela cidade pegavam e ele transportava, levava o vírus. Contaminando. E, mano, é um território muito grande. Se você olhar, pô, esse é um país, tem vários países. 251 depois de Cristo. Olha quanta peste, A peste de Cipriano. Até 5 mil mortes por dia em Roma. Alexandria perdeu mais da metade de sua população. A crise agravou a instabilidade política, com imperadores assassinados e usurpadores tomando o poder. Meu Deus, a perseguição aos cristãos aumentou, pois eles eram responsabilizados pela calamidade. A fome e a guerra civil se espalharam. Doenças, provavelmente varíola, sarampo ou febre hemorrágica. Não entendi. Quem foi penalizado pelo quê? Cristãos. Foram culpados? Não sei, às vezes eles fazem a movimentação de pessoas e aí carregam. Não sei, não ficou claro, né? Doenças, provavelmente varíola, sarampo ou febre hemorrágica, devastaram a produção de alimentos e o exército. O imperador Décio ordenou sacrifícios em massa aos deuses, levando à perseguição religiosa. O império sofreu invasões, colapso econômico e uma crise que durou décadas. Século IV, 365 depois de Cristo. O tsunami mediterrâneo. Um terremoto em Creta gerou um tsunami que devastou Alexandria, matando dezenas de milhares em poucas horas. O mar avançou quilômetros para o interior, destruindo plantações e deixando milhares de desabrigados. O desastre acelerou as migrações e enfraqueceu as principais rotas comerciais do Império Romano. O tsunami afundou navios e dizimou ao... O Império Romano tomava conta de tudo, né? Sim, eles eram conquistadores. Né? Eles iam... Conquistadores não, eles eram ladrões, iam roubando a cidade de todo mundo. Eles iam ficar pegando tudo, né? Caraca, o Império Romano era enorme. Eles eram abusados. Comerciais do Império Romano. O tsunami afundou navios e dizimou aldeias inteiras. Os sobreviventes ficaram sem comida ou água potável. Além disso, este século viu o início das migrações violentas dos hunos, que empurraram tribos em direção ao Império Romano,
desestabilizando-o ainda mais e abrindo caminho para sua queda. Século V, 410 depois de Cristo. O saque de Roma. Os visigodos de Alarico saquearam Roma, matando e escravizando milhares. Que isso? O saque durou 3 dias. Templos e palácios foram queimados. Que isso? O evento provocou ondas de refugiados e marcou o início da desintegração do poder romano no Ocidente. A Europa entrou em um período de incerteza e violência. O saque impactou psicologicamente todo o mundo antigo, mostrando que Roma não era mais invulnerável. Além disso, a invasão de Átila, o Huno, em 451, devastou regiões inteiras da Europa, adicionando ainda mais caos eles foram e destruição. longe, né? Porque os hunos não invadiram a China? Os hunos invadiram a China? Mulan já dizia. É verdade, o vilão da Mulan é Huno, né? São hunos. E os hunos são ali daquela área do Sudeste Asiático, eu acho. Nossa, mas eles saíram atacando tudo, né? Tudo e todo. Eu acho que eles são do Sudeste Asiático ali. Eu não sei se qual país, mas eu acho que eles são ali de baixo. Bizarro, né? Bizarro. Foram tomando tudo. Regiões também, inteiras da Europa, adicionando ainda mais caos e destruição ao continente. Século VI, 536 depois de Cristo. O pior ano da história. Eita. Erupções vulcânicas escureceram o céu por 18 meses. Que isso? O verão nunca 18? chegou. As temperaturas caíram até 2,5 graus Celsius. Houve neve na China. As temperaturas caíram até 2,5 graus Celsius. Onde não tem isso, né? Houve neve na China no verão. A fome matou milhões. A peste de Justiniano, anos depois, exterminou até metade da população do Império Bizantino. Gente, é tanta peste que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tem muita que tiveram peste. muitas pestes, né? É, mas é porque como eu não sabia o que era praticamente os mesmos sintomas. Mas era peste. Porque como é que, não tinha como... Hoje em dia, coronavírus. Se fosse naquela época, o coronavírus ia ser chamado de peste. Sim. Ia ser mais uma peste. Não, mas as pestes tinham nome também. Toda pestinha tem nome. Se tu for ver, tem um monte de pestinha que tem nome. Não, ó, peste de Justiniano, peste de não sei o quê. É que antes chamava de peste, hoje a gente chama de vírus. Doença, vírus. Vírus, o que tá correndo por aí. Justiniano, anos depois, exterminou até metade da população do Império Bizantino. O comércio entrou em colapso e a economia afundou. Cidades foram abandonadas e a escassez de alimentos levou à agitação social. Alguns historiadores consideram esse período o início da Idade das Trevas. A recuperação levou séculos e o impacto foi sentido na Europa, Ásia e África. Século VII. Praticamente as pestes são de 100 em 100 anos, pelo menos, ali, né? As mais pesadas, né? Teve quase uma em cada ano. Quase. Não, acho que teve, até agora tiveram acho que 3, né? Em cada século. Então, tiveram 3 em 6 séculos. Quase um por... 664 depois de Cristo. A cada 2 séculos. A peste amarela e a morte de Maomé. Peste amarela. A peste amarela devastou mosteiros na Grã-Bretanha e na Irlanda, interrompendo a vida religiosa. A morte de Maomé em 632 desencadeou as guerras Rida, fragmentando a Península Arábica. O islamismo se espalhou após a superação da crise, mas a violência deixou cicatrizes profundas na região. A peste destruiu centros de ensino e comunidades monásticas, rompendo a estrutura social. As guerras civis que se seguiram à morte de Maomé redefiniram o cenário político e religioso do Oriente Médio por décadas. Século VIII, 750 depois de Cristo. A Revolução Abássida. A Revolução Abássida derrubou o Califado Omíada após a Batalha de Zabi. Quase toda a família Omíada foi executada. A mudança de dinastia provocou guerras civis, expurgos e a transferência da capital de Damasco para Bagdá. O mundo islâmico mergulhou no caos por décadas. O conflito desencadeou rebeliões provinciais e uma crise de legitimidade que perdurou por gerações. A ascensão abássida transformou a cultura, a economia e a política de todo o mundo islâmico. Século IX, 800 depois de Cristo. A grande invasão viking. A grande armada pagã, liderada pelos filhos de Ragnar, invadiu a Inglaterra. Mosteiros e cidades foram arrasados, reinos inteiros ruíram. O domínio viking alterou a cultura, a política e a religião das Ilhas Britânicas, e sua marca perdurou por séculos.
A invasão foi uma das maiores de sua época, com campanhas sistemáticas de ocupação e destruição. O caos e o medo tomaram conta da população e a resistência anglo-saxônica mal sobreviveu. Lembre-se de se... Agora uma pergunta. Isso passa na série? Viking? Sim! Porque eles eu lembro que eles eu não vi Viking, gente. Mas dos vídeos que a gente viu, eu lembro que eles saem da onde eles vivem. Sim, eu acho que eles conquistam, sim. Só que a gente tá vendo pelo lado deles, né? Sim. Então eu acho que, assim como a gente viu uns vídeos que o pessoal tá explicando como é que são os pontos de vista e tal, porque tem um outro lado da coisa, né? Com certeza. Mas eu acho que existe uma tendência, como a gente tá vendo Breaking Bad, por sinal, estamos vendo Breaking Bad. Estamos vendo Breaking Bad em live, na Roxinha, toda sexta, sábado, domingo e segunda-feira. O link tá aqui na descrição, caso você queira acompanhar com a gente lá, Breaking Bad. A gente tá na 3ª temporada. E se você quiser patrocinar também, filme, série, vídeo... Então, tipo, quando você vê uma coisa por determinado ponto de vista, por exemplo, Breaking Bad, que a gente tá assistindo pelo lado do Walter e do Jesse, então você fica tendencioso a querer que o policial consiga e não consiga descobrir coisas. Eu acho que você não... Eu, pelo menos, caio na coisa do não, pelo amor de Deus, e ao mesmo tempo eu fico, nossa, eu tô muito orgulhosa que esse cara é muito, o Hank, né? Ele é muito bom como policial, fazendo umas cagadas, mas ao mesmo tempo você fica, a gente não quer que consiga descobrir, calma. A gente meio que fica numa crise ética. Exato, porque assim, é uma série, entendeu? Eles são bandidos. Eles estão fazendo coisa errada, Coisa né? errada. Ilegal, aí, na verdade. A gente fica não querendo que a polícia prenda. Não prende. Mas ao mesmo tempo falando assim, cara, ele conseguiu chegar ali, ele conseguiu entender, ele conseguiu descobrir. Então, assim, policial as séries trazem esses lados pra gente, que é pra gente ser tendencioso a esse lado, do ponto de vista da série. Não quer dizer que na vida real a gente vai ter esses conceitos, entendeu? Mas isso acontece também nesses vídeos que a gente... Por exemplo, eles saquearam, eles conquistavam, eles faziam coisa horrorosa. Mas aí na série, a gente tá vendo pelo ponto deles, talvez a gente fique nesse mesmo lado, assim, tipo, do lado, mas do outro lado também não, tipo, entendeu? Não matar ele, não. Eu acho que cai nessa, assim, sabe? Mas aí isso não quer dizer que na vida real a gente vai... não, tem que ir, que não sei o quê. Então... Não, gente, que isso. Quer ver para não perder os próximos vídeos. Século X, 907 d.C. O colapso da dinastia Tang. A queda da dinastia Tang fragmentou a China. Eu tô pensando o Tang, né? Tang, o suco. Eu ia cantar Dolly Guaraná. Eu falei Tang, né? Dolly, Guaraná, Dolly. Perdão. Tang, o suco. Em estados em guerra. Milhões morreram de fome e violência. Né? O período das 5 dinastias e dos 10 reinos mergulhou o país no caos. O comércio e a vida urbana entraram em colapso e a cultura floresceu apenas em pequenos bolsões isolados. Guerras entre senhores feudais destruíram cidades e devastaram o campo. A fome e as epidemias se espalharam e a população declinou drasticamente. O país levou décadas para se estabilizar. Século XI, 1099 depois de Cristo, a tomada de Jerusalém. A primeira cruzada culminou no massacre de Jerusalém. Dezenas de milhares morreram. A cidade foi saqueada e os templos profanados. O evento alimentou séculos de ódio religioso e guerras santas. Claro, né? Eu acho que é nessa conquista aí que... Só tirando a dúvida, que tem um filme, né? Como é que é o filme? Não sei se é nessa. Como é que é o filme? Cruzada. Mas ele descreve bem a disputa entre a terra, terra sagrada. Deve ter sido. Violência se espalhou por todo o Mediterrâneo Oriental. O cerco à cidade durou semanas e relatos descrevem rios de sangue nas ruas. O impacto foi tão grande que a região nunca mais foi a mesma. Século XII, 1138 d.C., o terremoto de Alepo. O terremoto de Alepo matou mais de 200 mil pessoas e destruiu importantes rotas comerciais. A economia síria entrou em colapso. Cidades inteiras ficaram em ruínas. O desastre impulsionou a ascensão de cidades italianas como Veneza, desviando o comércio para o Mediterrâneo Ocidental. A reconstrução foi lenta e cara, e a região perdeu seu papel central no comércio por séculos. Olha, o trauma social e econômico foi profundo.
Século XIII, 1258 d.C., o saque de Bagdá. Os mongóis bonito, hein? arrasaram Já Bagdá, ouvi falar matando desse. centenas de milhares e destruindo sua biblioteca. O rio Tigre ficou vermelho de sangue e tinta. Que isso? O fim do califado abássida marcou o colapso cultural e científico do mundo islâmico. Coincidiu com uma erupção vulcânica. E por que a gente fala... Quando a gente fala pra lá de Bagdá, tem a ver? Ele tá pra lá de Bagdá, né? Será que tem a ver? Ou será que é só... Pelo que aconteceu? O vermelho de sangue e tinta. O fim do califado abássida marcou o colapso cultural e científico do mundo islâmico. Coincidiu com uma erupção vulcânica global que exacerbou a global. fome. A cidade, epicentro do conhecimento, Ali era a muralha? perdeu manuscritos Era. insubstituíveis. O mundo islâmico entrou em um período de declínio e fragmentação. Século XIV, 1347 depois de Ó, Cristo. que ia ter, A né? peste A peste negra. A peste negra matou Nossa, foi em 1/3 da 300. Europa. 200 milhões morreram em todo o mundo. 200 O terror milhões. paralisou cidades. É Famílias doido ver inteiras o tanto da desapareceram. coisa que é isso. Muitos viam a peste como um castigo divino. A economia e a estrutura social da Europa mudaram para sempre. O surto começou na Crimeia e se espalhou pelas rotas comerciais. O medo levou a A perseguições. peste negra é a peste dos ratos, não? Sempre confundo tudo. Peste negra, a peste dos ratos? Não, né? Teve uma peste É que era a do... mínima Porque ideia. teve uma peste que era de rato. Tem a ver com os ratos. Com os... Agora eu não sei, não. Ou essa foi outra? Ai, gente, desculpa. A Desculpa, história não vai é comigo. muita... na Crimeia e se espalhou pelas rotas comerciais. O Pior, medo pelas levou a rotas perseguições, pogroms e mudanças da mentalidade Nossa. coletiva europeia. Século XV, 1453 d.C. Constantinopla. A queda de Constantinopla. A queda para os otomanos encerrou 1000 anos de história bizantina. Milhares morreram ou foram escravizados. Sempre isso A na cidade história. foi saqueada. O êxodo de intelectuais impulsionou o renascimento no Ocidente. O comércio global foi reconfigurado após a perda de rotas para a Ásia. A queda causou uma crise de refugiados e a migração de conhecimento para a Itália. A Europa buscou novas rotas, dando início à Era dos Descobrimentos. Século tem que XVI, explorar 1520 d.C., variala nas Américas. A varíola dizimou Variala? até 90% da Variala. população indígena em algumas regiões. O colapso social levou à conquista espanhola. Civilizações como a dos astecas e a Saíram dos levando incas foram tudo, né? extintas em poucos anos. O continente americano mudou para sempre. A doença se espalhou mais rápido que os exércitos, desintegrando as estruturas sociais e políticas. A demografia do continente Porque sofreu uma... aí o Mas é porque- ser humano vai começando a ter... vai conseguindo... Conseguindo ver. O corpo vai conseguindo combater, né? Porque Ah, já aconteceu sim. muitas coisas, mas o Vai pessoal que criando tava, resistência, o né? pessoal que tava aqui não tinha resistência pra nada. Pra nada. E aí pega tudo e vai morrendo tudo. Mas assim, todas as crises, essas pestes e doenças, é óbvio que vai afetar a política, o comércio, vai afetar tudo, porque Afeta, não tem como não afetar, sempre pô. afeta. Sempre. Não tem como, gente. É. O nível que desintegrando as chega... estruturas sociais e políticas. A demografia do continente sofreu uma transformação drástica. Século XVII, 1644 depois de China também. Cristo. A Ming. queda da Dina Ming. A dinastia Ming caiu após rebeliões e a invasão Manchu. Milhões de pessoas morreram. O país sofreu com fomes e epidemias durante a transição para o poder Qing. O período coincidiu com a pequena era glacial, Ixi, exacerbando o desastre agrícola e social. nossa. Guerras civis e invasões estrangeiras destruíram cidades e campos. A população foi reduzida em dezenas de milhões e a economia levou décadas para se recuperar. Século XVIII, Coisa que acontece na história, que é 1783 bizarro, né? depois de Cristo. Fome e vulcões. A fome de Chaliza matou 11 milhões de pessoas na Índia. A erupção do Monte Gente, não Laki, sabia na disso, Islândia, não. Ué, na cobriu a Islândia? Europa com gases tóxicos, matando gado e pessoas. Caraca. O clima global Não sabia mudou, disso. causando crises alimentares em todo o hemisfério norte. Na Islândia, 1/4 da população morreu.
A fumaça tóxica se espalhou para a Ásia Isso e a ficou com a África, gente lá? interrompendo as Nossa. monções e causando mais secas e fomes. Aí começa a Século alterar XIX, tudo, né? 1816 depois de Cristo, o ano sem verão. A erupção do Monte outro? Tambora em 1815 causou o ano sem Outro verão em vulcão. 1816. Mas é a mesma Colheitas coisa. fracassaram, fomes ocorreram, imigrações É em porque é massa. muita toxina liberada no ar. Aí Muita acaba com toxina. tudo. Fica, tipo, sem fica sol e ainda uma- destrói é. tudo, né? Exatamente, não tem como, as plantações morrem, gado morre, é envenenado. Pô, porque como é toxina, acaba contaminando. O gado come aquilo dali. Não, mas o ar Ocorreram. também. gente. Na Europa, as pessoas comiam musgo e serragem para sobreviver. Ah, Nossa, O clima muito extremo Sim, inspirou obras literalmente. literárias como Frankenstein. O frio e a chuva mesmo? persistentes levaram a tumultos e saques Também em não. cidades europeias. Na China, inundações destruíram plantações e na América do Norte, temperaturas recordes causaram perdas humanas e econômicas. Século XX, 1941. O Holocausto. tem como. O genocídio perpetrado pela Alemanha nazista e seus colaboradores entre 1941 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, tem nem 100 6 anos. milhões de judeus Bizarro, né? europeus foram assassinados. Além de milhões de outras vítimas não ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos e oponentes políticos. Os nazistas implementaram a Resolução, um plano de extermínio que incluía fuzilamentos em massa, câmaras de gás e campos de concentração, como Auschwitz, ou milhares de pessoas em perigo diário de asfixia, morte familiar ou trabalho. O Holocausto devastou toda a comunidade, exterminou milhões de pessoas e deixou os sobreviventes sem abrigo e sem família. Alguns deles foram impedidos de emigrar após a guerra e colocados em campos para deslocados. Esse trauma coletivo levou à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção sobre outra Direitos coisa, Humanos porque, né? e dos julgamentos de Nuremberg. As consequências econômicas e sociais são duradouras. A desigualdade de classe pode ter entrado recentemente no desenvolvimento de regiões regionais. Século XXI, 2000. Cara, pior que, tipo, às vezes precisa acontecer isso para outras coisas surgirem, né? Porque aí surgiu o negócio de direitos humanos. Sim, Né? não, mas foi o que a gente falou até em outro vídeo. A Tipo, partir de... se não acontecesse naquela época, Ia iria acontecer acontecer em em algum algum outro momento. momento, porque a gente sempre chega num nível catastrófico de alguma coisa. Tipo, Sim. infelizmente, Infelizmente. mesmo com a história, tem que acontecer tipo, parece que tem que acontecer outras coisas diferentes, de Pra ir percepções criando... diferentes para criar um outro senso, entendeu? Sim. Que é um absurdo. E assim... Não deveria evoluir. ser assim. Não deveria. Não deveria ser assim. E o que vamos ver agora é bizarro, porque E a gente viveu isso. e eu me sinto Exato. mais. Você faz parte da história, já parou pra pensar? Da história todos fazemos. Mas, Não, eu tô falando sim, de acontecimentos históricos. mas que até então não é o maior, né? Não É. se sabe ainda se vai ter uma outra situação maior. Deus queira que não. Não, exatamente. Mas engraçado como a energia baixa quando fala da Segunda Guerra. A energia vai lá bizarro. no chão, porque eu acho que como não tem nem 100 anos que aconteceu, Aham. parece que é muito mais É muito mais... palpável, é muito. Você Ou sente foi muito mais. ontem, Aham. né? Você sente muito Tipo, mais ainda, né? Aí a gente estuda mais também, Uhum. né? Eu acho. Até porque foi um... É? 22 de Cristo, a pandemia global. A Covid-19 causou milhões de mortes e uma crise econômica global. Incêndios, furacões E tudo. e pragas de gafanhotos agravaram o ano. Os Que ano lockdowns caótico. geraram crises de saúde É mental bizarro. e falências em massa. A humanidade enfrentou uma tempestade perfeita de Bizarro, desafios. porque foi mundial. né? Além disso, Sim. a explosão em Beirute devastou a cidade e a desinformação digital complicou a resposta global. A desigualdade social e a polarização política aumentaram em todo o planeta. Não esqueça de curtir e se inscrever para não perder os Caos, próximos gritaria. vídeos. Até breve. Cara, assim... A pandemia, que foi o que a gente viveu, né? Foi algo que Total. eu jamais imaginei... Ninguém, né? Ninguém, mas assim... Tu vê filme e tudo mais, né? Que fala de...
A gente não pandemia e acha tal. que vai ter, mas se você pensar historicamente, não é impossível de ter. Sim, Se você olhar foi o que historicamente, é o que tem Que o muito. que o vídeo mostrou. Tem muito problema com vírus e tudo mais, só que a gente acha que já foi tudo. E não, Aham. porque a história Seguinte. segue acontecendo o tempo inteiro. Aham. Se a gente conseguir, né, se o universo, no caso, a gente vai morrer. Mas se o mundo conseguir sobreviver a Exatamente. tantas coisas, isso vai virar história. Já, né, já se torna, querendo ou não, já é história, mas Aham. vai se tornar uma história estudável. Sim, vai Literalmente. para os livros, digamos Exato. assim. O pessoal vai pros estudar livros. sobre. E, Muito e louco, foi, né? e foi Não é muito doido. impossível, mas a gente não imagina. O que vai Você vê acontecer. aquilo e você ter visto, tipo, reportagens, pânico das pessoas. Estar de fato. Estar de nessas fato vivências. naquele caos que o mundo se torna quando tem a pandemia, quando tem alguma coisa assim, sabe? Que um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. E os bebês vão crescer e quando forem estudar, eles vão saber que o ano que eles nasceram, que eles foram feitos, Foi aquele ano. ou o ano que eles eram muito pequenininhos, Foi o o ano que mundo ele- tava no caos. É, ficou todo mundo trancafiado ali. Foi o caos. É verdade. Muita não? criança, tem criança de pandemia, né? Sim. Que são não só que nasceram, que foram gerados, mas pequenos mesmo, que são crianças de pandemia que a gente fala, né? Que cresceram, tipo, tiveram os primeiros anos ali. Ou seja, nos encurralados. livros de história, eles vão estar escritos lá como crianças de pandemia. Enfim, gente, Entendeu? a história é um caos, é tudo um caos. Isso porque foram só os grandes mais, fora tipo, Sim. todo o resto que tem. Porque, Um monte de com coisa que certeza, acontece, as guerras nesses que tem. séculos tiveram Sim, coisas teve a pequenas. Primeira Guerra, por exemplo. Só que É. a Segunda foi muito estrondosa, entendeu? Sim. Mas é isso. Sempre tem além. É que esses foram os mais. Foram Mas os no que decorrer mais disso afetou, tudo, né? teve muitas outras coisas, muitas outras guerrinhas, guerras grandes. Confrontos, né? Muitas, pô, teve outras pestes, com certeza, só que em menos escala. Invasões, conquistas, certeza, tudo. Só que Bizarro, né? Sempre E tem nunca uma que é paramos. master, né? E nunca paramos. E É. nunca vai parar, pelo visto. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal, se inscrito. compartilha pra ajudar. Valeu! Bye!